Ao vivo já. Boa noite, caríssimos alunos. Sejam bem-vindos. Vamos acolhendo vocês aqui na nossa sala paroquial. Espero que a gente possa se encontrar bastante gente hoje aqui, né? Estão bem acomodados por casa, bem instalados. Boa noite, caríssimos alunos. Sejam bem-vindos. Como para vocês é uma novidade aqui, nós também estamos hoje adaptando toda a estrutura, ajeitando, deixando possível para fazermos o nosso estudo. E espero que estejam todos bem na sua residência. Vamos aguardar enquanto o pessoal vai ingressando aos poucos na sala. Vamos permitir 2, 3 minutinhos, né, para que o pessoal possa ir se encontrando, para podermos aproveitar bem esse momento de estudos hoje. Tudo bem, quero saudar quem já está chegando. A Carmen, o Paulinho, o Antônio, o Lui, o Márcio, a Jaque, a Cleonice, a Carmen, o Tomar e a Lisane, a Marlene, Lisete, a Marinês, a Rosângela, a Rosvita, Ivone, a Dirce, a Magali, a Ilse, isso aí, legal. Gente, bem-vindos. Denise, bem-vindos à aula. Geralmente, nas nossas aulas de teologia, essa era a hora de sabermos as novidades de casa, o que cada um anda fazendo, né? Alguns até já comentavam essa hora que já tinham trazido para o Free Stick depois, né? Tudo faz parte da nossa aula, gente. Saúde a Luísa, a Marli Eidelwein, a Mirna, o professor Valério, Thalissa, a Vanessa, os nossos catequistas, ministros. Muito legal, gente. Creio que aos poucos nós vamos começando a nossa aula, enquanto as pessoas vão se aproximando, vão se achegando. Estamos tempo novo aqui na nossa paróquia. A Escola Paroquial da Fé é um sonho para a gente desde o ano passado, um projeto dentro da nossa Assembleia Paroquial, né? Um sonho da gente conseguir ter um ambiente de estudo, que nós olhássemos para todas as realidades que nós estudamos e pudéssemos trazer isto como uma reflexão local para melhor atender o nosso povo aqui nos nossos ministérios, junto à nossa comunidade. Então, pedimos hoje, exclusivamente, que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar para fazermos um digno momento de reflexão, de estudo, para melhor servir o povo de Deus aqui na nossa paróquia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos alunos e alunas Paróquia Santo Antônio e também aqueles que resolveram se agregar conosco nesta formação para a fé. Escola Paroquial da Fé. Qual é o projeto deste trabalho? Ela surgiu como um sonho da Paróquia Santo Antônio para podermos captar toda a formação de fé que as nossas pessoas já têm como bagagem. Vamos lembrar dos nossos cursos de teologia, já desde o tempo do Padre Chico Scheibel, depois com a instalação na Diocese, os cursos de teologia com o apoio da STEF aqui na paróquia, o curso bíblico de 2 anos que alguns tiveram a oportunidade de fazer. E junto com um tema próprio de estudos, nós vamos captar este conhecimento e tentar fazer uma síntese da fé cristã. O lema que nós vamos trabalhar é este que vocês veem no nosso slide. Procure dar razões para a fé que vives. Fides queret intellectum. A fé procura razões. Precisa de razões.
para que a gente possa ainda mais se entregar de corpo e alma a esta força que nós sentimos dentro do nosso coração. Isso é muito importante. Então, qual é a matéria de estudo que escolhemos nesse período, desde a Assembleia Paroquial do ano passado? Essa escola ia começar ativamente no mês de março. Então, agora estamos começando nessa sala virtual. Quem sabe daqui a pouco a gente possa fazer presencial estas aulas. Nós vamos ter um ganho maior quanto a isso. Mas não podemos esperar. Temos que começar. Dentro da Escola Paroquial da Fé, nós queremos estudar basicamente, gente, este livro aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica. Aqui nós temos o compêndio de todas as verdades de fé que nós estudamos na nossa caminhada. Vocês podem olhar aí, né? Este catecismo, ele foi elaborado a partir da década de 80, constituído, firmado no finzinho da década de 90 pela Igreja, confirmado em 1998, então é uma produção muito recente ainda dentro da história da Igreja, e por isso recente e atual, extremamente atual. E ela é fruto do Concílio Vaticano II. O que temos aqui é um processo de construir, de elaborar tudo aquilo que foi considerado construção de fé e também vivência prática, nós chamamos de pastoral dentro da comunidade. E este trabalho aqui foi condensado e elaborado para poder servir especialmente à juventude. Mas como foi um trabalho pedagogicamente muito bem produzido, vai ser também o nosso espírito de estudo, trabalhado desde 2011 pela Igreja, o YOUCAT, Catecismo para os Jovens. Catecismo para nós que também queremos nos atualizar, como os jovens, que muitas vezes têm questões quanto à sua fé e querem ter este contato. Por que eu gosto de usar o YOUCAT? Eu acho que pode ser o nosso livro de estudos e por isso vocês já adquiriram, vocês têm ele na mão. Porque ele funciona na dinâmica de perguntas e respostas. Depois nós vamos olhar um pouquinho como é que ele se organiza, este livro. Ele é muito prático e ele pode abrir janelas, como a gente está acostumado dentro da nossa comunicação virtual. Às vezes a gente está assistindo uma coisa, mas está ligado em 2, 3 outras realidades. Enquanto a gente olha para a doutrina, junto com o texto, vocês já vão ver, às vezes tem alguma explicação que fica do lado de alguma pergunta mais importante, definindo conceitos, algum texto bíblico relativo àquilo que nós estamos estudando, ou até alguma afirmação de algum santo, de um grande pensador da igreja. Então ele é muito dinâmico, o YOUCAT. E nós vamos aprender a usar ele quanto mais a gente estiver estudando a nossa caminhada. Então, vamos recapitular um pouquinho essa construção histórica. Como é que foi trabalhado esta matéria de estudos que para nós agora é verdade de fé. Catecismo que virou YOUCAT. Então, olhem um pouquinho aqui para este quadro que nós temos conosco, trabalhando um pouquinho essa ideia das datas que nós temos presente para nós podermos estudar. Gente, a igreja mudou a partir de 1962 a 65. Tem aqui presente junto com vocês, neste período aconteceu o Concílio Vaticano II. Quem de vocês já fez algum estudo de fé deve ter escutado inúmeras vezes falar deste evento de fé. Até ali, a igreja dizia assim: quem segue a doutrina da fé, este vai ser salvo. Quem não segue a orientação da igreja vai ser excomungado, vai ser jogado para fora da igreja. A partir deste momento, a igreja mantém as afirmações da fé. Este período, junto com o Papa em Roma e todos os bispos, junto com auxiliares teológicos, tiveram a oportunidade de fazer este estudo justamente para conseguir ter a noção daquilo que precisava ser feito para a igreja se atualizar. Como dizia o Papa João XXIII, que abriu o Concílio Vaticano II, a igreja precisa de um adjornamento. Precisa abrir as janelas, precisa respirar novos ares. Por isso, no nosso estudo, nós vamos ver coisas velhas
e coisas novas. Como diz o Papa João Paulo II, que assina a construção do Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo, nós vamos encontrar coisas muito antigas e também coisas novas. Então, vamos recapitular um pouquinho como é que é o processo de construção do Catecismo e como é que ele chega no IUCAT, gente. 1962 a 65, nós vamos encontrar nessas datas a construção do Concílio Vaticano II. E a partir daí a igreja começa a aprender toda uma nova prática de vivência de fé. Em 1985 acontece um sínodo ordinário dos bispos, que de então, sempre de 5 em 5 anos, existe um sínodo em que o Papa se reúne com um grande grupo de bispos do mundo inteiro para refletir e pensar sobre o que tem que ser feito para a gente poder viver bem igreja nos tempos que nós vivemos, sempre. Lembre-se que ultimamente teve o sínodo sobre os jovens e sobre as vocações, o sínodo sobre a família, que estes já organizados pelo Papa Francisco. Em 85, o tema foi a doutrina da igreja. E os bispos reconheceram que precisávamos de um material onde pudéssemos encontrar todas as verdades da fé. Pediram a construção de um catecismo. E eis aqui o catecismo. Mas para chegar nesse catecismo, que foi editado em 1998, foi um processo de 13 anos de construção. Primeiro, constituir uma equipe que organizasse esses trabalhos. Quem organizou os trabalhos? O então cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, junto com um grupo de 12 cardeais e outros bispos que estão ligados à catequese, especialmente para darem este retorno de como é que isso estava se aplicando na realidade das comunidades. Então, nós temos, em 1990, de 85 a 98, todo esse processo de produção, construção da Constituição, a montagem dos estudos, posterior avaliação, tradução, produção feita para todos os países, volta para avaliação e é construído o texto original. Em 1997, traduzido para o português em 1998. Então, gente, 1998, muito recente, este compêndio, com o Catecismo da Igreja Católica, com o conjunto, conteúdo das verdades da fé da Igreja. Acho que alguns de vocês devem ter em casa. É um livro gigantesco. Tem de tudo dentro, depois nós vamos olhar um pouquinho por onde é que ele navega. É um texto muito bom e fazer catequese é estudar o catecismo. O catecismo tem o conteúdo da catequese. São 2.865 parágrafos para poder elaborar todo este conteúdo de fé. A partir desta produção, o próprio cardeal Ratzinger, quando ficou Papa, e acompanhando também todos os grandes encontros da organização da Igreja Juvenil no mundo, especialmente vamos lembrar as Jornadas Mundiais da Juventude, ele se preocupou como traduzir este livrão. Isso aqui nenhum jovem vai olhar. Isso é grande demais. Isso não é prático, isso é um documento muito forte. Ele solicitou para um grupo de pessoas dentro da igreja que pudesse tentar criar uma versão mais agradável desta verdade de fé, de uma maneira que pudesse estimular os jovens à leitura, ao estudo, à reflexão. Pintou o IUCAT, lançado em 2011 na Jornada Mundial da Juventude de Madrid, na Espanha, que inclusive foi a última que o Papa Bento acompanhou como Papa. Em 2013, aquela no Brasil já foi acompanhada pelo Papa Francisco. Eu estive naquela jornada e recebi um desses IUCAT. Hoje eu tenho comigo um IUCAT que foi lançado na Jornada do Brasil, que foi entregue para cada um dos jovens que estavam presentes neste momento. Então, gente, nesta estrutura nós temos a explicação por que, para fazer uma escola paroquial da fé, para estudarmos as bases da fé, nós estamos usando
este livro como base de estudos. Ok? Então, vamos para o próximo passo da nossa reflexão. Tendo o YouCat em mãos, vamos lembrar aqui apenas duas citações sobre catecismo que o Papa João Paulo II nos apresenta. Me acompanhe na nossa tela. O catecismo deve permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja, que ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Então, gente, o catecismo deve atualizar as verdades da Igreja que o Espírito Santo sempre foi iluminando a Igreja para conhecer. E deve jogar a Igreja a abraçar o mundo tal como ele está hoje. Tanto que por isso é uma realidade dinâmica. Talvez, futuramente, de novo, algum contexto possa ser atualizado. Mas essa produção é recente, é bem atual. Dá para a gente levar em conta. Eu gostaria de ler um trecho aqui, na página 11, do Catecismo da Igreja Católica, versão atualizada, o que o Papa João Paulo II recomendava aos fiéis. Peço, portanto, aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência, seguro e autêntico, para o ensino da doutrina católica. Então, nada melhor em podermos conhecer, abraçar cada vez mais a fé, a doutrina cristã, do que estudarmos o catecismo, como diz o Papa João Paulo II, que começou a sua elaboração. E assim nós apresentamos o YouCat como o catecismo para jovens, que quer introduzir toda a grandeza do catecismo na linguagem dos jovens. Como diz o Papa Bento XVI, quando lançou em 2011 para os jovens em Madrid, ele dizia isto: tendes de saber em que credes. Vocês têm que conhecer a fé que vocês estão abraçando. E conhecer significa refletir, estudar, rezar para abraçar. Assim, o que nós vamos estudar? O que o YouCat apresenta? Então, nós temos aqui, nessa edição que nós estamos apresentando na tela, quais são os 4 grandes pontos de estudo que o catecismo apresenta, e então o YouCat também vai fazer toda a sua condução da reflexão. Primeiro capítulo vai ser o início da nossa caminhada de conhecer a doutrina da Igreja. Em que cremos? Qual é a fé que nós abraçamos como Igreja? Que a Igreja foi descobrindo nesses 2000 anos. E fez toda uma releitura no século passado para poder compreender que começou com Jesus Cristo, que tem os fundamentos na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja nesses 2000 anos e na orientação do magistério da Igreja, que são os padres, bispos, o Papa, nas orientações que ele dá para o povo de Deus. Sagrada Escritura, a tradição e também o magistério nos orientam para termos hoje da maneira como está. Depois, o segundo ponto, depois que olhamos o que cremos e vamos mergulhar no creio, mergulhando, conhecendo ponto por ponto, nós vamos estudar como celebramos o que cremos. Como celebramos essas realidades que nós descobrimos, conhecemos e hoje abraçamos como verdades de fé. E aí nós vamos olhar especialmente para a Sagrada Liturgia, que manifesta, que torna prático os sacramentos da Igreja. Então, este vai ser o segundo ponto do nosso estudo. Terceiro ponto, como vivemos a fé que cremos e celebramos. Como é que é a prática do cristão?
Qual é o ideal que Cristo pede, que Ele nos apresenta como conduta? Baseando-nos nos mandamentos, nós vamos olhar para a nossa ética cristã, a nossa conduta, o jeito de ser e de se relacionar. Por fim, a menor parte, mas não menos importante, dentro do contexto do YOUCAT, do catecismo, nós vamos estudar como devemos rezar. E aí a orientação vem propriamente de Cristo, através do Pai Nosso, que depois ele é orado, é refletido, é abraçado dentro das nossas comunidades. Então, este é todo o ritmo de estudo. Vão ser 4 momentos. O creio, os sacramentos, os mandamentos, o Pai Nosso. Então, gente, convido vocês para o primeiro momento do nosso estudo, em que nós vamos começar a olhar dentro do YOUCAT em que cremos. Antes disto ainda, uma provocação como adotarmos a nossa conduta nesta hora da nossa formação. O que eu recomendo para vocês, gente? É que vocês criem agora em casa um ambiente de estudo para fazer esta formação. Talvez alguns de vocês estão com o seu celular agora no sofá, deitados assim, né? Outros lugares mais confortáveis, talvez alguns estão em outros espaços. Para fazer um bom estudo, eu recomendo que vocês tenham ou o celular ou a tela diante de si parados, que vocês possam ter o YOUCAT na mesa. Quem sabe, tenham junto com vocês um papel, uma caneta para vocês poderem, no caderno de vocês, anotarem as dúvidas, marcarem aquilo que são os pensamentos mais importantes, grifar esta recomendação e até não tenham medo de sublinhar, de anotar no próprio livro. Justamente por isso que nós pedimos que cada um tivesse o seu, que pudessem sublinhar, marcar, registrar o que mais marcou para vocês. Achei bem legal que até teve alguns casais que se inscreveram aqui na nossa Escola Paroquial da Fé e cada um pegou o seu livro. Não, porque eu tenho maneiras, algumas coisas que vão me chamar mais atenção do que para você. Então, cada um tem o seu livro e por isso é bom ter isto num lugar de estudo, né? Quem sabe até, se você não tem outro lugar, não tem uma escrivaninha, bote na mesa da cozinha, se tem um ambiente para isso, né? Para que você possa estudar de fato nesse momento. Como se estivesse numa sala de aula ou como se estivesse no seu quarto, no seu espaço de estudo, quando você tinha que complementar os seus estudos em casa. Esta é a recomendação que tenho para vocês. Nesta hora, como agora nós estamos fazendo a terça de noite, ou no momento que você estudar, que você tiver a oportunidade de fazer este estudo. Tendo este espaço, gente, leitura, nós vamos ter que ler o YOUCAT. Não vai ser só aula expositiva. A aula vai complementar a tua leitura que tu vais fazer do documento. Então, tenha presente, entre uma aula e outra, de rever aquilo que a gente viu e também já se lançar para o próximo assunto que nós vamos estudar. Sempre vamos deixar um tema de estudo dentro da nossa escola. O tema vai ser preparar a próxima aula lendo os textos que depois nós vamos refletir. Porque aí fica mais fácil levantar perguntas também. E poderemos fazer a reflexão necessária para clarear e bem compreender tudo que o documento YOUCAT nos traz. Por isso, sublinhem, anotem. Segundo, participem das aulas. Perguntem, se envolvam. Se tem uma afirmação que achaste legal, marca a afirmação para a gente poder trazer. Pode até ser um reforço para o teu colega na hora que nós estamos transmitindo a aula, porque de repente aquilo que te marcou, a outra pessoa passou em branco. Puxa vida, que legal aquilo que ela marcou. Vou anotar aqui no meu também. E além da gente poder participar das aulas, sugiro que a gente possa meditar depois. Pessoalmente, e quem sabe até com grupos. Vocês não têm esse grupo de contato, dentro do grupo de WhatsApp nosso, da aula, nós vamos apenas permitir os avisos de quem está organizando. Para que você possa também, para a gente não poluir o nosso grupo, apenas com os recados necessários. Mas dentro do grupo do Facebook, esse por onde nós estamos acompanhando, lá a gente pode conversar, trocar ideia com alguém sobre aquilo que estamos fazendo,
ou mesmo em casa nos teus contatos. E por fim, né, todo estudo que a gente faz dentro da igreja, a gente deve fazer de joelhos. É sempre a orientação que o Papa João Paulo II dá, que o Papa Bento XVI deu e o Papa Francisco também nos orienta. Estude de joelhos. Quer dizer, reza a fé que tu vives. Reza também o estudo que tu fazes da tua fé. Então, essas são as posturas para a gente bem poder fazer o nosso estudo. Desta forma, gente, então, tomem o vosso livro e nós vamos começar o nosso estudo. Lembrando que é muito importante a gente ler a introdução, o texto que vai nos explicar a carta do Papa Bento, por que foi escrito, como é que é movimentado. Mas eu quero já passar com vocês para a página 14 do nosso YouCat. Veja se vocês conseguem encontrar a página 14. Depois de vermos o índice, que diz lá em que cremos na página 12 e 13, na página 14 nós vamos para a primeira sessão, né? Por que podemos crer? Para nós podermos olhar para o crer, nós primeiro vamos ter que olhar sobre como é possível chegarmos a Deus. Quem tomou a iniciativa? Foi Deus que primeiro foi ao encontro dos homens? Ou são os homens que vão ao encontro de Deus? E esta parte introdutória que nós vamos estudar hoje e na segunda aula vai nos preparar para podermos ir a fundo depois no estudo do creio. Então, hoje, nesta aula que vamos ter agora, e também na semana que vem, nós vamos poder ter esta noção. Então, gente, parágrafo número 1, para que estamos no mundo? Vejam no livro de vocês que o texto sempre é colocado em 3 pontos. Uma pergunta, uma resposta baseada nos escritos do catecismo e uma explicação feita pelos organizadores do YouCat. Então, a técnica é muito boa. E do ladinho, que vocês podem notar aqui, sempre tem alguns comentários, que são textos tirados ou da Bíblia, ou da vida dos santos, ou ainda explicações de conceitos importantes que a gente pode ter. Como, por exemplo, aqui acima na página 14 tem um conceito religião. Por religião, pode-se entender genericamente uma relação para com o divino. Uma pessoa religiosa reconhece algo divino como o poder que a criou a ela e ao mundo, do qual ela é dependente e para o qual ela está orientada. Ela quer, mediante o estilo de vida, agradar ao divino e venerá-lo. Então, uma definição do que é a religião para podermos falar sobre a religião neste momento. Tome o vosso livro, nós vamos olhar para o parágrafo 1. Para que estamos no mundo? Estamos no mundo para conhecer e amar Deus, para fazer o bem segundo a sua vontade e um dia ir para o céu. É o que está escrito no nosso slide hoje. Ó. Essas 3 coisas vamos tomar bem presente. Né? Por que estamos no mundo como pessoas humanas? Para conhecer e amar a Deus. Isto é um objetivo de vida, da vida de todo e qualquer ser humano. Para fazer o bem, como este Deus que nos criou sonha que nós o façamos. Para isto que nós estamos no mundo. E para um dia ir para o céu. Porque temos um destino. Estamos neste mundo para conhecer e amar a nossa origem, para viver do jeito que Deus, que nos criou, nos orientou a viver, como nos disse que era bom para a gente viver, como disse que a gente se realiza vivendo desse jeito, vivendo o bem. E estamos aqui para preparar o nosso caminho para o destino, que este Deus preparou para nós, que é o céu. Vejam que legal a gente ler isto, com a explicação de quem organizou o YouCat nos afirma. Ser pessoa humana significa vir de Deus e ir para Deus. Nós vimos de mais longe que dos nossos pais. Nós vimos de Deus, do qual provém toda a felicidade do céu e da terra. E somos esperados na sua eterna e ilimitada bem-aventurança.
Entretanto, vivemos neste mundo. De vez em quando, sentimos a proximidade do nosso Criador. Frequentemente, não sentimos mesmo nada. Para encontrarmos o caminho para casa, Deus enviou-nos o seu Filho, que nos libertou do pecado, nos salvou de todo mal e nos conduz infalivelmente à verdadeira vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, por que podemos crer? Porque crer é uma maneira de nos ligarmos com Deus, que está intensamente, intimamente ligado conosco. Quem foge desta relação com Deus, foge da sua essência. E é por isso que todas as pessoas no seu coração sentem um impulso para o divino. O divino é uma semente que está dentro do nosso coração que precisa ser cultivada. Porque de lá nós viemos, com Ele nós vivemos, e para estar com Ele é que nós organizamos a nossa história até o futuro. Como é que nós vamos conhecer da forma mais plena este Deus? Ele mandou o seu Filho ao mundo. E é este Filho, o caminho, a verdade e a vida, que nos permite acessá-lo de forma mais plena. Quer conhecer a Deus? Vá pelo seu Filho para Deus. Por que Deus fez o ser humano? Pergunta número 2. Por que Deus nos criou? Deus criou-nos por livre e desinteressado amor. Gente, olha que linda essa explicação aqui. Quando uma pessoa ama, o seu coração transborda. Ela deseja partilhar alegria com os outros. Nisso, ela parece-se com o seu Criador. Embora Deus seja um mistério, podemos pensá-lo de um modo humano e dizer: Ele criou-nos a partir do excesso do seu amor. Ele queria partilhar a sua infinita alegria conosco, criaturas do seu amor. Então, por que Deus quis o ser humano neste mundo? Porque Ele ama. Porque Ele é amor. E porque o amor transborda. E porque Ele transbordou, surgiram essas criaturas que também encontram sua plenitude quando são capazes, tornam-se capazes de amar. A própria religião que nós vimos como conceito é uma maneira de capacitar alguém para o amor, porque cria essa intimidade com Deus. Então, isto é a abertura inicial, a grande introdução para entendermos o creio. O que cremos? Cremos que Deus está conosco. Cremos que Deus nos quis. E porque entendemos por que surgiu o ser humano neste mundo? Porque Deus, no seu infinito amor, transbordou. E foi capaz de criar criaturas também capazes de amar. E nós, criaturas divinas, seres humanos, nós vamos nos realizar quando nós vivemos neste mundo como nosso Criador nos criou, nos preparou para viver e nos preparamos para viver plenamente esse amor no dia que estivermos com Ele. Isto agora é uma bela introdução para entendermos os detalhes da nossa fé. Então, gente, tendo presente esta realidade, isto é assim que nós vamos estudar, né? Olhando para o texto, para as perguntas, para as respostas e refletindo sobre elas dentro das nossas aulas, como estamos fazendo agora. Então, quero convidá-los a estudar hoje ainda o primeiro capítulo que nós vamos estudar, que significa nós, seres humanos, somos abertos a Deus. O primeiro capítulo do YouGet vai definir esta realidade. Nós somos capazes de Deus, como coloquei agora na tela para vocês aí. Somos capazes de Deus. Por que procuramos Deus? Pergunta número 3.
Por que um ser humano procura a Deus? Por que tem esse desejo de ir a Deus? Por que lá no teu coração, tu que estás estudando agora, existe esse desejo intrínseco, inato, por vezes menos, por outros instantes na vida mais? Deus colocou no nosso coração um desejo. Esse desejo, Deus colocou na gente. Por isso que muitas vezes dizem assim, né? Se queres procurar a Deus, não sai de ti. Vai para dentro de ti. Lá na tua intimidade, quando tu conversas contigo mesmo, tu vai encontrar esse desejo. O desejo de procurar a Deus. Santo Agostinho diz, tu criaste-nos para ti, e o nosso coração está irrequieto até encontrar o descanso em ti. A esse desejo de Deus chamamos religião. E está lá no nosso texto aqui em cima o que é religião. É o desejo de estar com Deus. Religião vem do termo religar. É procurar de novo a conexão daquilo que nos plenifica. Precisamos de novo nos conectar, como nós estamos fazendo agora com a paróquia, nos conectar com Deus. Viver uma religião é procurar um caminho para estar conectado com Deus. Então, gente, como é que se explica isso, né? Hoje eu vou fazer as explicações com as leituras junto com o texto, para que vocês possam pegar a dinâmica de como é que nós vamos propor esse estudo. Depois nós vamos, a partir do momento que vocês tiverem o texto em mãos e vocês vão poder ler e estudar em casa, nós já vamos dinamizar um pouco mais os encontros. Mas hoje é importante que a gente pegue o gosto pela leitura daquilo que está no YouCat. Uma leitura gostosa, fácil e profunda. A busca de Deus é natural na pessoa humana. Toda a sua aspiração pela verdade, pela felicidade é, no fundo, uma busca daquilo que a sustenta absolutamente, que a satisfaz absolutamente, que a torna absolutamente útil. Uma pessoa só está totalmente consigo própria quando encontrou Deus. Quem procura a verdade, procura Deus. Seja isso evidente ou não para ela, como diz Santa Edith Stein. Vamos olhar para esses conceitos que temos do amor e de Deus do lado do nosso texto aqui. Ó. Vejam só cada citação bonita que temos aqui. Como diz São Francisco de Sales, a medida do amor é amar sem medida. Esta frase se tornou até música, na voz de muitos músicos. Eu me lembro que os Engenheiros do Havaí, de Humberto Gessinger, que cantaram essa música. A medida de amar é amar sem medida. Velocidade máxima no amor permitida. Isto é divino. É uma música profana falando de uma realidade divina que está inata no coração humano. Pergunta importante, gente. Pergunta número 4. Né? Podemos descobrir, aliás, vamos voltar aqui à tela. Podemos descobrir a existência de Deus com a nossa razão? Sim, a razão humana pode seguramente descobrir Deus. O mundo não pode ter origem nem fim em si mesmo. Em tudo que existe está mais do que aquilo que se vê. A ordem, a beleza e o desenvolvimento do mundo apontam para fora de si mesmos e remetem para Deus. Cada pessoa humana está aberta ao verdadeiro, ao bom e ao belo. Ela escuta dentro de si a voz da consciência, que a impele para o bem e a adverte do mal. Quem segue esta pista encontra Deus. Então, gente, é possível a gente qualificar a nossa fé estudando, trabalhando com razão. Como a gente coloca aqui nessa tela que vocês estão acompanhando, em tudo que existe está mais do que aquilo que se vê. E é justamente esta verdade por trás de todas as coisas que nós procuramos quando nós trabalhamos a fé. Por isso é tão importante nós também estudarmos a fé, para irmos mais fundo
naquele desejo que a gente tem por emoção, por sentimento dentro do nosso coração. Muito bem, para a gente não se perder no tempo, porque no finzinho da aula nós queremos deixar aberto para escutarmos as perguntas de vocês, vermos algumas afirmações que vocês trazem e a gente jogar um pouquinho desta conversa, interagir um pouquinho dentro dos nossos estudos. Então, gente, somos abertos a Deus. Se isto é verdade, pergunta número 5. Por que há pessoas que negam a Deus, se elas o podem descobrir pela razão? Descobrir Deus invisível é um grande desafio para o espírito humano. É o maior desafio de toda uma vida. Muitos, perante um grande desafio, recuam de medo. Alguns também não querem descobrir Deus, precisamente porque então teriam de mudar a sua vida. Quem diz que a questão de Deus é absurda, porque é impossível nós solucionarmos todo ele, torna este assunto demasiado simples. Aqui o Yucat faz uma alusão aos agnósticos e aos ateus. Tem muita gente neste mundo que diz que não crê em Deus. E geralmente, quando afirmam isto, é porque atrás da experiência com Deus tiveram uma dificuldade porque não acessaram a Deus, ficaram pendurados em alguma situação complicada. Ou ninguém o apresentou, ou muitas vezes as pessoas que falaram de Deus não aproximaram esta pessoa de Deus. E por isso tem gente que rechaça essa verdade. E este nós poderíamos tratar como os ateus, que a gente respeita muito, não são contrários à nossa vivência como cristãos. São pessoas que a gente respeita, bem como os agnósticos. Os ateus dizem, Deus não existe. Os agnósticos dizem, Deus até pode existir, mas ele é incapaz de ser alcançado pelo ser humano. Nós humanos não temos como alcançar a realidade divina. Ela está acima de nós. E por isso, diz assim, não vale a pena a gente estudar a fé. E aqui, a gente nota que justamente estudar a fé é um desafio. Não só estudar, mas tentar avançar, mergulhar na fé. Por isso, muita gente recua quando vê que o desafio é grande. E outras tantas têm medo das consequências da gente se entregar ao conhecimento de Deus. Como é que a gente pode se desafiar a encontrar mais a Deus, porque a gente não faz só com a cabeça e coração vão trabalhando juntos? E a gente sabe que a hora que a gente entrega o coração, as coisas vão ter que mudar. Não foi assim quando você entregou o seu coração a uma pessoa, alguém que você ama de verdade? Por causa dela é que a gente faz as grandes conversões da nossa vida. Também na fé. Quanto mais a gente se entrega a Deus, mais isto vai pedir à nossa vida consequências. Não tem como amar a Deus e continuar vivendo a vida de qualquer jeito. Vai haver uma conduta para isso, que é o que nós vamos estudar depois, na segunda, na terceira parte da nossa vivência de fé. Mas é bom a gente lembrar, podemos alcançar a Deus, mas alguns têm medo. E alguns não querem correr o risco de ter que mudar alguma coisa na sua vida. Porque eu tenho certeza que todos vocês que estão estudando agora sabem que quanto mais a gente conhece a Deus, mais tem chance de ir melhorando a vida. Mas o melhorar significa sempre se adaptar. Ou como a gente diz um termo bem teológico, se converter. E a conversão só termina quando a gente chegou no destino. Como a gente já viu no primeiro e no segundo ponto. Enquanto a gente não chegou no destino, nós estamos sempre passíveis de conversão. Ponto número 6. Pode Deus, de alguma forma, abarcar-se em conceitos? Pode-se falar razoavelmente de Deus? Explica o Yucat. Embora nós, seres humanos, sejamos limitados e a infinita grandeza de Deus nunca se ajuste aos conceitos humanos, podemos, no entanto, falar acertadamente sobre Deus. Sim, nós podemos usar conceitos, reflexões que podem nos aproximar da realidade divina.
Não quer dizer que nós vamos poder definir Deus, porque definir significa enquadrar. Não temos como enquadrar Deus. Mas pela reflexão, pela nossa conversa, nós podemos nos aproximar do nosso estudo desta realidade divina. E é justamente isso que estamos afirmando para podermos fazer esta escola paroquial da fé. Então, gente, para fazermos afirmações sobre Deus, utilizamos imagens imperfeitas e noções limitadas. Parece estranho, né? Imagens imperfeitas, noções limitadas para falar de um ser perfeito e ilimitado. É que nós somos assim. Nós somos imperfeitos e limitados. Nós vamos usar da nossa linguagem para tentar acessar e para tentar transmitir esta realidade infinita, perfeita e ilimitada que é Deus. Cada dito sobre Deus situa-se, portanto, sob a condição de que a nossa linguagem não está à altura da grandeza de Deus. Por isto, temos continuamente de purificar e melhorar o nosso discurso sobre Deus. Aqui eu quero elogiar vocês que são catequistas e que estão se permitindo fazer esse estudo. Ministros da Eucaristia, ou que têm alguma função específica dentro da igreja e sabem que para a gente conseguir transmitir este evangelho que nós cremos, esta relação com Deus que a gente tem, nós precisamos sempre nos atualizar. Às vezes a gente pode usar noções que talvez não aproximem, mas pelo estudo, pela reflexão, este é o caminho. Por isto, melhorar sempre é importante. Que possamos continuar usando imagens imperfeitas e noções limitadas para jogar as pessoas para mais próximo deste Deus que é perfeito e ilimitado. Vamos lembrar aqui, é importante a gente ilustrar, né, que Cristo, para falar do reino de Deus, para falar desta realidade divina, ele usava de parábolas, que eram historinhas, que faziam as pessoas se lançar pela fantasia a entrar numa outra realidade. Era uma oportunidade que eles encontravam de navegar nesta realidade. Então, uma parábola, né, que era uma historinha imperfeita, que às vezes aparecem coisas que não fazem nem sentido. Né? Em muitas parábolas de Jesus, né, como aquela parábola do semeador, em que havia um semeador que espalhava a semente em tudo que era tipo de terra, Jesus criava com esse desenho uma imagem de Deus para mostrar uma face de Deus. É assim, a gente vai revelando Deus por alguns sinais, algumas coisas que ele vai transmitindo. Podemos fazer isso. Vai ser sempre limitado e imperfeito, como é a nossa linguagem humana. E por isso ela deve melhorar sempre. Mas devemos sempre comunicar. Muito bem, gente. Vocês podem ver aqui nesta tela, que eu já estou apresentando para vocês, a última tela do nosso estudo de hoje. Qual é o nosso tema? Vejam lá, está bem pequenininho, mas acho que vocês vão enxergar. O tema que eu quero dar para vocês a partir do nosso estudo é retomar o parágrafo 1, o número 1 até o número 6 do YouCat, para vocês entenderem a dinâmica de como é que é o nosso estudo. E depois, já preparem a nossa próxima aula, porque na próxima aula nós vamos estudar 2 capítulos, que vão ser bem interessantes para a gente mergulhar cada vez mais nesta realidade. Para entendermos o creio, primeiro precisamos ter esta noção. O que é crer? Entender que Deus vem ao encontro de nós, que é aquilo que nós vamos estudar no próximo encontro. Deus vem ao encontro de nós. Deus se aproxima de nós, seres humanos. E depois, o 3º capítulo que fala sobre como o ser humano responde a Deus. Que essa é uma dinâmica muito legal. Então, gente, tendo presente esta nossa primeira aula, né? Quero ver de vocês agora se pintou alguma pergunta, né? Algum desejo de conhecer algo mais. O que vocês acharam desta primeira aula? Aguardo o nosso retorno aqui pelo Facebook. Vocês que estão aí com a nossa aula, estão acompanhando, muitos saudaram com o seu boa noite, né?
puderam acompanhar essa primeira reflexão. O que pintou dessa nossa primeira aula? Alguma dúvida que vocês têm? Alguma orientação que vocês desejam? Pode ser dentro da dinâmica do nosso estudo, pode ser dentro da nossa caminhada mesmo dos conceitos que nós já vimos hoje, desse 1 até 6. O que nós podemos trabalhar? Enquanto vocês vão colocando, se vocês têm algum retorno que querem transmitir, quero comentar com vocês que essas aulas que nós vamos ter agora, nós vamos fazer sempre terças de noite, das 7h30 até as 8h30. Esse é o nosso horário de reflexão. Nós vamos tentar permanecer dentro desta dinâmica. E provavelmente jogar nessa jogada, gente, assim, ó. Vamos fazer primeiro esse momento de exposição, a partir do texto de Luquete, por isso é bom que vocês tenham sempre ele com vocês. E depois, nós vamos trabalhar nessa interatividade, tentando entender quais são as perguntas, as motivações que vocês têm, ou até o relacionamento que vocês trazem do tema que nós estudamos com a realidade que nós vivemos, que também é uma dinâmica interessante. Vocês podem, às vezes, trazer, vocês que são catequistas, padre, isso aqui é uma coisa que eu vi e que eu me desafiei a viver dentro da minha catequese, quando alguém me perguntou um dia isso aqui, eu não sabia responder. Agora entendo, agora tenho como responder. Tudo bem, alguns retornos que estão aparecendo aqui. A Beatriz, Maria Eli disse que está muito bom, a Ilse também, as nossas catequistas, a Manice, o Alaor e a Neila, o Antônio Keller, gostei muito, já estou lendo todos os dias, mas com a explicação é fantástico, é melhor. A Neuza traz uma pergunta aqui. A partir do conceito de religião apresentado no Yucat, como entender o fenômeno das demais religiões, as não cristãs? Muito boa pergunta, Neuza. Vamos voltar ao conceito. Religião é religar com Deus, que é a nossa essência. Os cristãos encontram em Jesus Cristo a grande manifestação divina. Quanto mais nós nos encontramos e conversamos com Jesus Cristo nas orações, nas celebrações, no nosso estudo, na vivência de fé, nós encontramos em Jesus Cristo o caminho para acessar a Deus, que Jesus apresentou como o Pai. Cristo é parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que se manifesta desse jeito. Mas existem outras religiões e que têm toda uma conduta, uma moral diferente, uma doutrina diferente, que é construída a partir da história de um contato, de um acesso com Deus, talvez por outro caminho. Por isso que nós chamamos, vamos olhar para as 3 grandes religiões que são cultivadas a partir do teocentrismo aqui do nosso Ocidente, especialmente olhando para essa realidade como Deus uno, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Para acessar o mesmo Deus, os judeus dizem, eles não creem ainda na figura de Jesus Cristo como o caminho para acessar a Deus. Eles conhecem Javé, mas eles não aceitam Jesus como filho de Javé, filho desse Deus que se manifestou àquele povo. E por isso, a religião deles é uma construção completamente diferente de verdades, de celebrações, de orações e de conduta. Por quê? Porque dentro da história deles teve um fato que eles não aceitaram: Jesus como o Cristo, o Salvador. O Islã também diz isto. Existe um Deus único e verdadeiro, como nós também cremos, o mesmo Deus que nós acessamos, mas quem o revela, quem revela o acesso a ele, é o profeta Maomé. E a partir de Maomé existe completamente uma outra conduta, uma outra construção religiosa. E aqui nós podemos também pensar nas outras religiões, como o hinduísmo, como o budismo, que são religiões que falam deste encontro com Deus a partir de outras mediações. E aí a gente pode até falar de outras realidades aqui, como propriamente na questão do espiritismo, que também fala de Cristo, mas fala com outros conceitos.
né? É diferente a conceituação de chegar à vida plena dos cristãos, dos católicos, como nós vamos fazer um estudo católico aqui, do que aqueles que pegam a conduta espírita, que falam, trabalham a ideia da reencarnação, né? É bem diferente. Norberto Luiz Fel, né, está fazendo a pergunta para nós. Parabéns, crescer na fé é o desafio. E a fé sem obras e exemplos? Onde e como podemos melhorar? Norberto, nós exatamente vamos falar disso no estudo do terceiro ponto do catecismo. Agora nós vamos olhar focalmente para a essência da doutrina cristã. Como nós cremos Deus, eu e Deus. A nossa relação com obras, com exemplos, nós vamos ver isto depois na conduta cristã. Como diz São Tiago, não existe fé sem obras. Mostra-me tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. É consequência da fé que a gente professa viver esta fé. E por isso as obras, os exemplos, vão fazer parte. Por isso que tantas vezes somos questionados quando a nossa conduta não reflete aquela fé que a gente professa, né? O maior escândalo de um católico dentro deste mundo é quando as pessoas dizem assim, ele vai à igreja, mas ele não vive a fé que ele transmite. Então essa é a maior ofensa que às vezes alguém pode trazer para nós. Por isso é importante a gente trazer isto presente para nós, né? Tudo bem, vamos ver quem mais aqui pintou alguma pergunta. Após 49 anos, estou voltando a estudar de verdade. Valeu, Heitor, Rosal, interessante, né? Não, isso aqui é um começo, né, gente? Isso aqui vai ser aprofundado. Depois nós vamos avançar, né? É isso aí. Muito bem. Que bom que vocês estão gostando das aulas, né? Se vocês querem depois mandar para o particular, para o WhatsApp do padre, isso aqui é alguma coisa que eu não entendi, isso aqui eu ia sugerir para melhorar, traga para a gente, porque esse é um estudo que nós queremos fazer. E como ele vai trabalhar toda a dinâmica do catecismo, provavelmente nós vamos estudar alguns meses. Creio que estudando 6 meses nessa dinâmica de encontros semanais, nós vamos ter uma boa noção da nossa fé, né? Mas talvez vai ter que se estender, depende um pouquinho como é que vai ser a dinâmica dos nossos encontros, das nossas aulas. Tudo bem, a Lisete também dizendo, muito bom, primeira aula, gostamos das explicações. Que bom que vocês estão gostando, gente. Clay Firkins, explanações bem claras, ótimo conteúdo, boas expectativas. Muito bem. Então, retomo com vocês, gente. Tema para a próxima aula. Retomar 1 a 6 e vocês já deem uma espiada nos parágrafos 7 a 24, cada um com a dinâmica de vocês. E também pensem o ambiente que vocês vão preparar para podermos estudar juntos a fé. E assim nós vamos crescendo juntos. Creio que vai ser uma experiência muito bonita. Para mim também vai ser um momento muito especial. Confessava aqui com o Jorge, com o padre Lucas, que estão aqui bem pertinho da câmera, né? Que eu estava bastante ansioso para esse primeiro encontro. Que bom que os retornos estão sendo legais. Assim, nos anima para a gente poder estudar mais firmemente ainda e preparar com mais gosto nos nossos próximos encontros. Então, vamos invocar a bênção de Deus sobre o nosso encontro, sobre a nossa vida, sobre o desejo de mergulhar ainda mais profundamente neste mistério tão grandioso que é a nossa fé. Que Deus de ternura e bondade vos abençoe, vos guarde e vos mantenha bem e animados até o nosso próximo encontro. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.